Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo eu quero conversar com você especialmente sobre a correção em crianças com autismo. Pode nos parecer que a gente precisa de grandes estratégias para corrigir essa criança, mas não, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa entender como essa criança pensa, age, para também saber identificar que correção vai funcionar naquele momento. Então, qual é a grande diferença aqui quando a gente fala de crianças de uma forma geral e quando a gente pega as nossas crianças TEA? A criança no autismo, ela tem muita dificuldade com previsibilidade, em prever as coisas, em saber a consequência das coisas, em saber quais são os próximos episódios de sua vida, por mais instantâneos que sejam. Então, ela precisa muito que as ações sejam repetidas para que essa noção de previsibilidade aconteça. Para que essa noção de previsibilidade e essa repetição se dê, você vai precisar insistir um pouco mais. Então, na criança TEA, a gente precisa entender que a nossa paciência precisa ser cultivada, que falar uma vez, duas vezes, muitas vezes só não funciona. A gente vai precisar repetir a ação mais vezes com essa criança. Uma outra questão no comportamento do TEA é justamente sobre a teoria da mente. Eu já falei em vídeo específico aqui sobre isso, né? Mas só para lembrar, é como eu vejo o que as pessoas esperam de mim. Então, como esperam que eu me comporte naquele lugar? O que esperam que eu faça ali? Tem muita relação com a previsibilidade, porque daí que as coisas se repetem, essa criança consegue conservar melhor na memória dela o que acontece depois. Então, se eu subo no armário, eu sei o que acontece depois. Por quê? Porque toda vez que eu subo no armário, a minha mãe vem atrás de mim, me corrige e me pune. Nesse sentido, punição, a gente tem que lembrar que no autismo a gente tem o que nós chamamos de reforçadores. Na verdade, se aplica a outras crianças também, mas aqui a gente faz um recorte especial para lembrar que nossas ações, elas reforçam ou inibem comportamentos. Então, o reforço não necessariamente ele é só colocar alguma coisa, né? Então, ganhou, vocês sabem que eu sou totalmente contra que é reforço alimentar, né? Esse é um último dos últimos recursos e mesmo assim cuidando muito do que vai oferecer, justamente por conta da questão alimentar no TEA, né? Dos processos alimentares e nutricionais envolvidos no transtorno do espectro. Mas se você precisa lançar mão de alimento, então que esse alimento e tanto a colocação, né, a inserção quanto a retirada dele, não necessariamente são reforços. Então a gente pensa que o reforço, né, ele vem muito à nossa cabeça, que eu dei um brinde, eu dei um presente, eu dei uma estrelinha, eu dei uma balinha, eu dei um presente, entendeu? Não necessariamente. O reforço oral, muito bem, parabéns, não pode subir. O reforço oral, ele também é tão válido quanto qualquer outro reforço físico, palpável. Então, lance mão dele sim. Mesmo que pareça para você, mas não está me ouvindo, mas não tem atenção ao que eu falo, ele nunca me responde, ele não fala, então ele nem presta atenção. Não pense isso, porque a criança TEA, ela tem uma alteração comportamental importante. Então, as respostas de comportamento dela serão diferentes das outras crianças e a gente tem que estar muito atento a isso, porque senão a gente deixa de fazer correção e punição no momento, na hora certa. Uma outra questão muito importante, recursos visuais no autismo são muito válidos para esse processo de educação comportamental. Eles precisam ter acesso por mais estímulos para compreender regras e, em geral, o acesso visual, né, o estímulo visual para eles funciona muito bem. Muito mais do que o recurso auditivo, né, de você ficar falando 500 vezes. Então, você tem que falar, mas conserve aí o bom senso, porque falar mais vezes nem sempre é o que vai resolver. Você precisa entrar com outro recurso. E o recurso visual, que talvez você não usasse com outra criança, com eles vai fazer muito sentido, vai ser muito importante. Então, as plaquinhas de comportamento, pode, não pode, as plaquinhas visuais, né, com o desenho do comportamento que é permitido ou tarjado, né, que é proibido, que não se deve fazer isso, né? Então, morder o amigo, não se deve fazer isso. Abraçar um amigo, sim, muito legal,
aí levando alguma coisa, né? Levar o presente, entregar algo para alguém, né? Sim, muito legal, que comportamento bom. Puxar algo de alguém, não, comportamento ruim, não pode. E se tem uma vantagem nesse processo todo, é que a rigidez comportamental, ela pode ser uma ferramenta que te auxilie, porque daí que essa criança é orientada e compreende a regra, ela não vai mais abandonar essa regra. Então, educar uma criança no espectro pode ser desafiador, mas se você a observa, entende como o seu comportamento se ordena, quais são os estímulos que são melhores para essa criança, daí que você consegue inserir essa regra, ela não vai sair mais. Essa criança vai ter um comportamento muito mais adequado. Claro, são intempéries diferentes e mais intensas, né, que provocam disrupturas no autismo. A gente tem que estar ciente disso, mas entenda que existe um canal, um meio para se fazer esse processo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não deixe de curtir aqui embaixo, encaminhe para alguém que possa estar precisando. Passa lá em cima para ativar o sininho e receber todas as novidades. Não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!